capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua inteligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas, se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós, e em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não renascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. A leitura inicial sempre tem como finalidade fazer com que a gente se desligue do dia a dia, das coisas, da nossa vida e nos prepare para absorver um pouco mais da doutrina espírita. Então, nesse momento, a leitura inicial nos fala em renascimento. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca que Jesus veio nos trazer a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor, e o Espiritismo veio trazer a segunda palavra, que é reencarnação. Diz ele que ergue a lápide dos túmulos vazios e nos mostra que a reencarnação é a maneira como nós chegamos à felicidade, nos transformando em espíritos melhores. Então, vamos agora fazer a nossa oração, primeiro louvando a Deus por esse dia maravilhoso, um dia quente, alguns tiveram a oportunidade de ir à praia, descansar, refazer suas energias. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para procurar compreender, aprender um pouco mais a respeito da doutrina espírita e que possamos colocar em prática na nossa vida, transformando em pessoas melhores. E vamos pedir a Deus que nos ajude
a compreender tudo aquilo que o nosso companheiro preparou com muito amor, com muito carinho, que é a lição da noite. Por tudo isso nós dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Nesta noite, para a alegria nossa, nosso companheiro Carlos Alberto, do show, vai nos falar a respeito de algo que nós precisamos, que nos ajuda a completar aquilo da leitura inicial, que é a reencarnação, é a fé. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos falar a respeito do capítulo que diz que a fé remove montanhas. Carlos Alberto. Muito obrigado, Fernando. Boa noite, queridos irmãos. Com muita alegria no coração que a gente está aqui novamente, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa mãe Maria de Nazaré e aos benfeitores dessa casa Allan Kardec, da qual sempre estão nos incluindo, sempre estão nos auxiliando, e ao nosso querido irmão Feijão também pela oportunidade de estarmos aqui na frente novamente. Então, para iniciar, eu toco um pouquinho de violão, a gente vai fazer uma musiquinha que alguns de vocês talvez já conheçam aqui, é uma oração, mas eu acho que vale a pena, porque ela diz assim: Mestre Jesus, neste momento, elevo o meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Então, queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre a fé que transporta montanhas. Todo mundo diz, né? Ah, eu acredito, eu tenho fé, eu acredito. Mas como é que é essa fé? Como é que é esse acreditar? Não é? É o que nós vamos ver durante a nossa conversa hoje aqui, tá? E eu inicio com uma colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte desse capítulo que diz: a fé divina e a fé humana, um espírito protetor de Paris em 1863, olha só, diz o seguinte: a fé é um sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência das imensas faculdades que ele possui e que estão, como uma semente, adormecidas em seu íntimo. Cabe ao homem, pela ação da sua vontade, fazer desabrochar e crescer essas faculdades ao longo do tempo. E essa é uma grande verdade. Então, todos nós temos a fé. Não adianta, mesmo aquele que diz: não, eu não tenho fé. Não tem não. Está lá dentro, só que está amarrada, sabe? Não, a pessoa não, enfim, não procura desenvolver essa parte, mas ela está conosco. E aí, então,
no poder da fé, no mesmo capítulo, em Mateus 14, 17, 14 a 19. Diz que quando Jesus foi ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha só, os discípulos. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Traz-me aqui o menino. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que esse se afastasse, curando no mesmo instante. Então os discípulos ficaram surpresos e vieram conversar em particular com Jesus, aí perguntaram: por que não conseguimos expulsar esse demônio? Demônio, espírito obsessor que estava ali. Jesus respondeu: é por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade que, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível para vocês. Queridos irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a fé é a mãe de todas as virtudes, mas tem muitos de nós que confundem a fé com a crença. Fé não é acreditar, fé é entregar-se totalmente aos desígnios de Deus. Crença é acreditar, eu acredito, mas eu quero ver. Está marcando, está marcando 7, então é isso aí mesmo, aí eu acredito. E essa é uma fé. Hoje, porque eu estou numa religião, porque a pessoa fala bem, explana bem a doutrina. Aí, mas lá naquela casa espírita, levaram um filho lá e ele ficou curado. Mas então eu vou lá. Quer dizer, eu tenho fé aqui, daqui a pouco a minha fé vai para lá, porque lá vão fazer a cura. Então, é isso que a gente está vendo nessa nossa conversa aqui, como é que fica essa situação assim. Fé é estar comprometido, acreditar é estar envolvido. É fácil, por isso mudamos com tanta facilidade agora. Ter fé é entregar-se sem entender. Um exemplo bem claro: assim como Maria de Nazaré, quando o anjo veio anunciar que ela seria mãe de Jesus, nosso guia e mestre, ela não questionou: mas como é que vai acontecer isso? Ela não teve dúvidas, simplesmente entregou-se totalmente, sem saber o que estava acontecendo, aos desígnios de Deus. No Velho Testamento, Abraão é convidado a deixar a sua família e ir para outra terra. Ele poderia pensar: mas que terra? Cadê o mapa? Mas não, Deus disse: vai e depois vou te mostrar. Isso é ter fé. Deus disse: um dia você irá entender, e assim que é a fé absoluta. Aí temos uma diferença, né? A confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, nesse caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente pelo sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem. Os preconceitos, os interesses materiais, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam pequenos ou grandes. Com fé temos uma espécie de lucidez que faz com que se possa antever pelo pensamento a meta a ser alcançada e os meios de se chegar até ela.
Importante, né? Assim quem a possui caminha com absoluta segurança. Em todos os sentidos, a fé é responsável pela realização de grandes obras. A fé sincera é verdadeira e sempre calma e tem certeza de atingir seu objetivo. A fé vacilante conhece sua própria fraqueza quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir pela violência a força que lhe falta. A fé tem o poder de atuar especial e diretamente na ação magnética. Através do pensamento, o homem pode atuar sobre o fluido livre, o fluido do universo, modificando as qualidades, dando-lhe um impulso irresistível. Juntando os dois, ele pode simplesmente realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente, esses fenômenos eram chamados de milagres. Mas, na verdade, não passam de consequências da aplicação da lei natural. Por esse motivo, Jesus disse aos seus apóstolos: se vocês não o curam, é porque não têm fé. Não é? Depois nós falamos um pouco sobre a fé religiosa e condições da fé inabalável. A fé religiosa é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, né? Cada um tem seus artigos, seus seguidores devem acreditar. Olha só, aí podemos ter a fé raciocinada e a fé cega. A cega aceita tudo sem verificar, tanto o que é falso quanto o que é verdadeiro. A fé cega leva ao excesso e produz o fanatismo e apoia o erro, cedo ou tarde desmorona. A fé raciocinada é verdadeira na sombra e também na luz do dia. Claro que toda religião tem que ter a posse, né, o que é ter a posse exclusiva da verdade, mas impor a alguém a fé cega sobre a questão da crença é confessar sua impotência para demonstrar o que está com razão. A fé cega não pertence mais aos dias de hoje. É justamente o dogma da fé cega que atualmente produz o maior número de incrédulos, pois nela quer se impor exigindo que o homem abra a mão do seu raciocínio e do seu livre-arbítrio, que são duas maiores conquistas do espírito. Ao não admitir provas, a fé cega deixa no espírito um vazio que lhe abre o caminho da dúvida. E já a fé raciocinada é aquela que nos apoia nos fatos da lógica e clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. E quando se tem certeza, porque compreendeu, eis porque ela não se dobra. Fé inabalável é somente aquela que pode se encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Assim, o Espiritismo triunfa sobre a incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática interesseira. Então assim, ó, queridos irmãos, essa fé cega que muitas pessoas aceitam, essa fé que é chamada fé religiosa, em dogmas, elas têm muitas coisas que não são esclarecidas e que não tem como esclarecer. Um exemplo que se diz assim: ah, mas um dia Jesus vem aqui para julgar os vivos e os mortos. Imagina, vai tirar do pó o ser humano para voltar. Vem Espírito, vai aqui, agora eu vou julgar vocês. Tu fez isso, tu é aquilo, tu vai para lá, tu vem para cá. Gente, que Deus é esse? Que Jesus é esse? Ele não vai contrazer a natureza. O que vai ao pó, que vem a terra, é pó. A nossa evolução, o nosso crescimento depende do número de reencarnações, depende só de nós melhorar. E é nessa encarnação que nós estamos agora que temos que buscar mais a evolução espiritual. Onde é? É amando o próximo como a si mesmo, é amando nossos inimigos, mas amar meu inimigo, mas não é amar o inimigo com aquele amor que se ama ao próximo, não é isso, mas é pelo menos perdoá-lo, tentar perdoá-lo, orar por ele, rezar por ele. Agora, acreditar numa coisa que eu sei que não vai acontecer, e imagina que Deus é esse. Bom, vou botar o homem aqui, dois caminhos,
esse aqui eu vou botar o lado material, riqueza, bagunça, festa, coisa. Esse aqui, o lado da floresta, dos pássaros, coisa. Aí solta o homem ali e fica com o pau na mão. Bom, se ele for para lá, eu pá! Isso não é, gente. Esse Deus nunca foi assim. Nós, espíritos conscientes, e que lá estamos na erraticidade, quando voltamos, nós somos levados a mostrar o que nós fizemos aqui. E o que nós nos comprometemos lá em cima. Ah, bom. E nós lá não somos como aqui. Ah, não fui eu. Lá não, até pode, mas não resiste muito tempo. Vai ver que está ali. Aí o que a gente faz? Ah, tu quer progredir? Claro que eu quero progredir. Então volta, reencarna. E através da reencarnação, nós vamos buscar a nossa evolução espiritual. Isso sim. E termos fé que nós vamos conseguir. Acreditar sim que nós vamos conseguir. Isso é a fé sincera. Uma fé raciocinada. E não podemos estar acreditando em... Porque não tem como. Se formos analisar, a gente não tem como. E através do Evangelho, que é o Consolador Prometido, que Kardec nos escreveu, através dos Espíritos, é que nós vamos melhorar a nossa evolução espiritual. E aqui de Jesus tem a parábola da figueira que secou. Jesus, quando voltava da Betânia, teve fome, estava com os apóstolos, e vendo uma figueira ao longe, foi até ela para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, passaram pela figueira, percebendo que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe, mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. Ele respondeu, tenham fé em Deus. Em verdade eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha, sai daqui e vai para o mar, sem que seu coração hesite e acreditando firmemente no que está dizendo, ele verá de fato sua ordem se cumprir. Isso aí está em Marcos também, 11, 12, 14, 20 a 23. O que falta na maioria das vezes é a fé verdadeira, é a fé produtiva, a que comove as fibras do coração, ou seja, a fé que transporta montanhas. Olha só, os médiuns são intérpretes dos espíritos, possuem faculdades específicas para essa atividade. Eles emprestam o seu corpo físico para que os espíritos possam transmitir suas instruções. Nos tempos de renovação social, os médiuns têm a missão particular. São as árvores que devem dar alimento espiritual aos seus irmãos. Eles devem estar em todos os lugares a fim de que todos recebam os ensinamentos para mostrar aos homens que todos estão sendo chamados. Porém, existem médiuns que utilizam para coisas fúteis, para prejudicar outras pessoas, para conseguir benefícios materiais, proveito próprio, enfim, deturpam-na de várias maneiras. Esses médiuns serão tratados como a figueira que secou. Deus retirará deles um dom que se tornou inútil em suas mãos, uma semente que não souberam fazer frutificar, e é assim que eles se tornarão alvo de maus espíritos. Gente, muitos de nós temos mediunidades afloradas, uns mais, outros menos, uns enxergam espíritos, outros vê luzes, outros ouvem. Isso é normal. Primeiro passo, independente da situação que esteja, se não tem o conhecimento, se não está preparado, vamos a uma casa espírita, nos preparar para poder lidar com aquela situação, entender o que está acontecendo conosco. Essa é a situação. A outra situação é que depois que a gente sabe das coisas, aí eu chego no meu vizinho, na minha vizinha, que está passando uma dificuldade tremenda, emocional, enfim, eu vou lá, escuto, dou um passe nela, escuto ela falar, opa, peraí, mas ela melhorou. Oh, que legal, né? Aí eu vou lá no outro vizinho, o senhor, e até ela se sente melhor. Aí, olha, vem cá, tem um doente ali, tu não quer ir lá naquela casa?
dar um passe, fazer uma oração para aquele doente, tu que é espírita, tá? Aí tu vai lá, dá o teu passe, lê o evangelho, pum, a pessoa melhora. E aí, gente, a minha cabeça começa a pensar, opa, eu tenho o dom da cura. Quem sabe eu vou ganhar um troquinho aí, fazendo bem para o nosso irmão. Ou muitas vezes, então, não, eu não vou falar. Eu vou botar uma placa na minha casa. Aceito ajuda. Coloque uma moeda aqui. E aí, gente, eu pergunto, independente da religião que foram, o que são, o que serão, em algum livro, em alguma Bíblia, algum lugar diz que quando Jesus fez curas, operou as curas, ele disse depois da cura, não, mas eu quero levar aquele porco lá, e aquela ovelha, não, aquela vaca. Jesus pediu um copo de água para alguém após fazer a cura? E o que eu sou? Só porque eu tenho uma mediunidade que está mais fluente, agora eu vou usar desse dom que eu estou tendo nessa encarnação e que eu posso transmitir ao meu irmão. O amor, o carinho, a cura, a atenção, um aperto de mão, um abraço, um olhar amigo, um ombro para a pessoa chorar. Palavras de amor. Eu vou trocar por dinheiro, pelo lado material? Eu vou pedir ajuda? Mas eu tenho saúde, eu não tenho condições de trabalhar? E nas minhas horas de folga, fazer a prática do meu bem? Então que espécie de médium sou eu? Que espécie de espírita sou eu? Então nós temos que observar isso, gente. E é por isso que está aqui dizendo que Deus simplesmente tira, perde. E isso vocês estão, inclusive, acompanhando pela televisão hoje. Casos de médiuns que estão dizendo que fazem cura, que fazem aquilo, até pode fazer no começo, mas quando começa aquilo a passar pelo lado material, uma coisa que é divina, não, aí não. Então esse é o cuidado que se tem que ter, né, para ver onde a gente vai buscar a nossa fé. Eu sei que é difícil, gente, eu sou igual a vocês, todos nós encarnados, em momento de dor, quando se trata de um familiar nosso, de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe, se alguém chegar para nós, eu estou aqui, olha, mas tu vai lá, que lá, olha, fazem fila, o pessoal estão curando, eu vou lá. Mas, gente, tem que olhar aonde que nós estamos indo. Porque se nós tivermos a fé, se nós desenvolvermos essa fé dentro de nós podemos auxiliar o nosso ente querido com orações diárias, com pensamentos bons, pedindo apoio do plano espiritual. Dr. Bezerra de Menezes tem uma falange de espíritos, médicos desencarnados que podem ajudar. Ah, mas eu já fiz isso. Mas não adianta. Gente, muitas coisas estão combinadas lá em cima. Nós temos que passar por isso. Nós temos que cuidar daquele familiar. Aquele familiar veio para passar pelaquela situação. Agora, não adianta eu ficar correndo para lá, para cá, se eu não tenho uma fé. Eu não tenho fé naquilo que vai me curar. Eu sei que isso acontece conosco porque nós estamos encarnados e é difícil de controlar. Mas nós temos que olhar esse lado. A fé é importante assim, que ela seja raciocinada e a gente saiba o que está fazendo. Muitas vezes nós temos que passar por aquele pedacinho ali. E se é a vontade de Deus, que seja feita. A fé é a mãe da esperança e a da caridade. Um espírito protetor em Bordeaux, em 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve ficar adormecida. A esperança, a caridade, são as consequências da fé. Fé, esperança e caridade. Essas três virtudes formam um trio inseparável. Com a fé se tem a esperança de ver cumprida as promessas do Senhor. A fé também nos leva a fazer caridade, tornando-se a base da nossa renovação. Porém, é necessário que essa base seja forte e durável. A fé sincera encontra as palavras certas para tocar a alma, enquanto a fé aparente, apenas palavras harmoniosas, deixa aqueles que escutam frios e indiferentes. Eu ouvi, mas será que é assim mesmo?
Não aceitem a fé sem comprovação, pois ela é a filha cega da ignorância. Amem a Deus, mas saibam por que o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam por que acreditam nelas. Acreditem e esperem sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. E na fé divina e a fé humana, até hoje a fé é mais compreendida pelo aspecto religioso. Isso acontece porque as pessoas não entendem o verdadeiro caráter da missão de Cristo, considerando-os apenas um chefe de religião, capaz de operar milagres através da fé. Porém, esse não é o único objetivo da fé na vida do homem. Ela também reflete a confiança que se tem na possibilidade de se realizar alguma coisa. Olha aí, não é? Em prol de quem? De nós e do nosso irmão. Os apóstolos, assim como Jesus, também não realizavam milagres. Os milagres nada mais são do que a ocorrência de fenômenos naturais que se operam mediante a vontade de quem quer que seja, desde que possua fé ardente, sincera e verdadeira. As causas desses efeitos naturais eram desconhecidas pelos homens daquela época. A fé pode ser humana, e se o homem aplicar as suas faculdades na realização das coisas materiais, ou pode ser divina, quando ele, pensando em seu futuro, usar essas faculdades para seu aperfeiçoamento espiritual. O homem inteligente que se lança numa realização de um grande empreendimento triunfa sem ter fé. É justamente com essa fé íntima que lhe dá a força extraordinária. Com a fé não existem tendências más que não possam ser vencidas. Eis a questão, não é? Ah, mas eu não consigo. Mas sim, mas que fé? Será que é orar uma vez, é fazer uma ladainha de oração? Não é isso. Não é? Elevar o pensamento a Deus, né? Imaginar aquela pessoa, imaginar aquilo, né? Pedir aos espíritos protetores, aos benfeitores, os médicos espirituais que atuem. Então já se torna diferente. O magnetismo, quando colocado em ação, é uma das maiores provas do poder que a fé possui. Ele cura e produz fenômenos especiais que antigamente eram chamados de milagres. E antes de nós encerrarmos, então, eu queria colocar aqui que eu li sobre o espírito de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, em um livro, Boa Nova, capítulo O Bom Ladrão, publicado pela FEB. Dias depois, no momento infame da crucificação, fora Jesus abandonado pelos seus discípulos, quando estes demonstraram medo e desconfiança ao fato, constatando assim que sua fé ainda era vacilante. Narra que Tomé, em vestes diferentes, para não ser reconhecido, acompanhava o corajoso Messias passo a passo. Quer dizer que Tomé estava ali, mas estava escondidinho ali. Era discípulo de Jesus. Foi então que observou o diálogo, depois que Jesus foi crucificado, entre Jesus e o bom ladrão. Senhor, disse o ladrão, disse o ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus endereça, olha para Tomé e o esclarece. Vês, Tomé, quando todos os homens de lei não me compreenderam, e quando meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. E o que esse ladrão tinha, gente, no peito dele? Era fé em Jesus. No capítulo 14 do livro Pai Nosso, de Meimei, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, no último parágrafo ele diz: bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e perseverança no bem são os dois grandes alicerces do reino de Deus. A fé e a perseverança. E por último, na redação do Momento Espírita, de 8 de março de 2010, frases que dizem assim:
Não é a repetição automática de palavras decoradas que nos aproximam de Deus. Olha só, porque a gente está rezando, né? Em alguns lugares que a gente às vezes vai, estão lá rezando e não leva a nada, né, gente? O que eu estou fazendo? É isso aqui. Estou falando palavras automáticas, repetindo coisas que não me levam a nada. Não é a oferta de valores de bens que nos concederá a paz que tanto almejamos. Não serão rituais nem trajes específicos que garantirão às nossas almas o consolo e a orientação de que necessitamos. Deus dispensa fórmulas para estender seus braços amorosos em nossa direção. Somente a fé verdadeira, que deve ser conquistada por cada um de nós individualmente e à custa de esforços e dedicação, é que nos oferecerá tais bênçãos de forma afetiva e permanente. Pensemos nisso. Enfim, chegamos ao fim da nossa conversa, mas eu tenho aqui ainda uma musiquinha rápida para vocês, para se finalizar. E até porque hoje é um dia especial, dia 12, né? Todos já passamos por isso, mas temos dentro de nós uma criança, né? E essa música diz assim: fé, 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 do tamanho de um grãozinho de mostarda, é no coração que se guarda. Fé, 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 para ser bem respeitada, tem que ser raciocinada. Fé, 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 de um grãozinho de mostarda, é no coração que se guarda. Fé, 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 para ser bem respeitada, tem que ser raciocinada. Muito obrigado, um bom domingo. Nós que agradecemos ao Carlos Alberto pela oportunidade da gente conhecer, compreender um pouco mais a respeito da fé, que a gente possa meditar sobre como anda a nossa fé. Claro que ela ainda está bem menor que o grão de mostarda, porque nós ainda não conseguimos fazer milagres, mas à medida que a gente vai evoluindo, já que falávamos em reencarnações no início, a gente vai reencarnando, a gente vai compreendendo, raciocinando, como diz o Carlos Alberto, e tendo um pouco mais de fé. Mas, agora, vamos acreditar, vamos ter fé para fazer a nossa oração. Mas antes nós lembramos, o Centro Espírita, além da exposição doutrinária, que acontece todos os sábados às 19 horas, ele também oferece mais serviços para as pessoas. Um deles é o atendimento fraterno. É aquele momento em que nós, muitas vezes com problemas, com dificuldades, dialogamos com os trabalhadores da casa e recebemos a orientação a partir da ótica da doutrina espírita, para a gente tentar resolver os nossos problemas. Nós também temos o estudo, conhecimento da doutrina. Todos os sábados, às 17 horas, nós temos aí um grupo de estudo para aqueles que querem compreender um pouco mais a respeito da doutrina espírita. Uma casa espírita tem suas despesas, água, luz, limpeza, e nós temos ali atrás livros que nós ganhamos de presente, que nos são oferecidos por pessoas, que nós vendemos a R$10 cada um, e revistas que nós vendemos a R$3. É a maneira como nós cobrimos as nossas despesas. A Casa Espírita também tem agora, no final, um passe.
nós temos o passe coletivo, por quê? Porque nós gravamos a nossa exposição doutrinária e aqueles que têm acesso à internet, às redes sociais, podem ver e ouvir, e naquele momento em que nós estamos dando passe, aquele que está na sua casa assistindo também recebe a visita dos trabalhadores desencarnados do Centro Espírita Allan Kardec, levando a eles as energias. Então, vamos agora procurar sentar da maneira mais confortável que as cadeiras nos permitem e vamos fazer a nossa oração. No início, nós oramos por nós, pedindo que Deus, a espiritualidade amiga, nos oportunizasse um aprendizado daquilo que o nosso companheiro explicou. E agora, vamos praticar a caridade. Com fé, com vontade, a nossa oração vai até as nossas residências, levando aos nossos parentes um pouco de amor, um pouco de carinho, ânimo e coragem para continuarem na sua caminhada. Vamos também pedir que a nossa oração vá até aos hospitais, onde espíritos estão procurando recuperar, reequilibrar a sua saúde, para que eles tenham fé também, acreditem que na medida do seu merecimento, que nada acontece sem merecimento, e quando o Carlos Alberto falava, eu lembrei de dois exemplos de fé. Um, aquela mulher hemorroísa, que sangrava há muito tempo, ela simplesmente tocou na veste de Jesus e com a sua fé, com a sua vontade, ela recebeu de Jesus as energias que a curaram. Outro exemplo de fé, Maria Madalena. Na hora da dificuldade, como disse o Carlos Alberto, todos os discípulos fugiram, à exceção de João e de Maria, que acompanharam os momentos finais de Jesus, mas Madalena teve mais fé. Ela ficou sentada à porta do sepulcro e foi quem teve a honra de perceber Jesus aparecendo em corpo espiritual. Ah, se nós tivéssemos essa fé, nós podemos cultivá-la. Então agora, vamos pedir que a nossa oração também vá até as prisões, onde pessoas que cometeram seus erros, nós cometemos também. Quem não errou alguma vez? Mas esses nossos irmãos desrespeitaram as leis humanas e estão pagando sua dívida com a sociedade. Vamos pedir também que a nossa oração vá até aqueles que caminham pelas estradas, pelas ruas, que não têm teto, aqueles que têm fome, e Jesus os ampare para que possam ter também, na medida do possível, suas fés aumentadas. E então, neste momento, estamos recebendo da espiritualidade amiga as energias que vão nos restaurar o corpo. Nós vamos pedir principalmente para o nosso espírito, que tenhamos determinação, que tenhamos força, que tenhamos coragem para colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui. E aí nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, nós encerramos o trabalho, e lá no fundo tem uma água que foi fluidificada para cada um na medida das suas necessidades. Vão em paz e até o próximo domingo. Ou melhor, até o próximo sábado.